Oi, pessoal, tudo bem? Sou Luciana Florencio, professora do PPGA, Programa de Pós-Graduação em Administração da SPM e também do mestrado profissional em Comportamento do Consumidor. Estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre esse livro, Coffee Consumption and Industry Strategies in Brazil. E é uma alegria, essa foi uma produção muito bacana de se realizar. Eu contei com o apoio, do professor Eduardo Spers, um antigo colaborador nosso, inclusive do PPGA, e hoje ele é professor titular lá da Exalc. Então esse livro aqui tem uma história muito bacana, são 17 capítulos que contou com 25 coautores de mais de 15 instituições, tanto de ensino quanto do poder público e ainda pessoas que trabalham na iniciativa privada na cadeia de café. Então, contar um pouquinho dessa história. O convite para escrever esse livro foi mais ou menos por volta de 2016, 2017, um longo caminho, chegar até a sua publicação. A ideia, no início, o convite era tentar fazer uma publicação sobre café, com essa discussão da estratégia e também sobre o consumo, Então, foi um desafio muito interessante. A própria editora deu aí pra gente um desafio que era justamente entender as publicações de café no mundo, e dessa pesquisa a gente viu que realmente não existia nenhuma publicação sobre café brasileiro, sobre essa cadeia de café em inglês, Então essa de fato é a primeira, Então é uma alegria a gente ter essa publicação representando um pouquinho aí da história da cafeicultura no Brasil. Então são 17 capítulos, divididos em 4 grandes temáticas. A primeira temática vai discutir a posição da cafeicultura brasileira, do ponto de vista global. Então hoje o Brasil, quer dizer, já há alguns anos, nós somos o maior produtor, maior exportador e o segundo maior consumidor. E o nosso segundo, o segundo colocado na produção está muito atrás da gente, Praticamente a gente dobra aí a produção desse segundo colocado, que é o Vietnã. E o Brasil é um grande produtor de café arábica, muito conhecido no mundo do café como um café de blend, A gente blenda muito bem, a gente é um componente, um ingrediente muito procurado aí pelas torrefadoras, Dada a doçura do café brasileiro. Então, nesse primeiro capítulo, a gente conta um pouco dessa posição do Brasil, da sua importância, ao longo do tempo, na configuração até geográfica, internacional desse café no mundo. A gente vai discutir também algumas especificidades nossas, Então, a gente vai falar, por exemplo, do programa ABIC, que é algo muito peculiar do nosso país, Nasceu lá atrás, justamente para aumentar a conscientização, o consumo, de café no Brasil, e mostrar um pouco para o consumidor o que é o café bom, café de qualidade. Hoje esse programa ele evoluiu muito, ele tem diversos selos, isso ajudou muito o consumidor a entender cada vez mais sobre o que ele está consumindo, Então tem lá um capítulo para discutir a questão do programa ABIC. A gente tem um outro capítulo muito interessante para falar das regiões geográficas do café no Brasil. Eu sempre costumo dizer que o café do Brasil ele é equivalente ao vinho na França, A gente tem o famoso terroir e no Brasil a gente tem vários terroirs, Então é um pouco para contar dessa especificidade, do quão o Brasil tem conquistado posições importantes e relevantes nos nichos, nos segmentos de café especiais. Portanto, o Brasil tendo muito destaque nessa área e principalmente atrelado a essas áreas de indicação geográfica, Então, esse primeiro capítulo vai um pouco discutir essas especificidades. E aí o segundo capítulo a gente então parte para a cadeia em si, Então começa lá na produção e nessa temática a gente traz aspectos importantes, por exemplo, as certificações. Então, o café do Brasil, ele ao longo dos anos, ele vem recebendo muito investimento, do produtor, das indústrias, para obtenção de certificações dos mais variados tipos, mas com foco principalmente em sustentabilidade, fair trade, Então essa história bacana, ela está contada e registrada lá até do ponto de vista do produtor, como isso foi sendo desenvolvido, diversos desafios, para a adoção dessas certificações. A gente também tem um capítulo para tratar
sobre a questão da inovação, com casos, né, práticos de como a inovação foi incorporada na cafeicultura ao longo do tempo, em diversos aspectos, né, não só da questão da promoção da qualidade, mas no manejo, né, agrícola, na adoção dessas certificações e tantos outros aspectos que são caros, né, hoje ao desenvolvimento da cafeicultura no nosso país. A gente então parte daí para um outro capítulo que vai focalizar na parte da cadeia que é a indústria, portanto, ao beneficiamento desse café para chegar às mãos do consumidor. Nesse capítulo a gente explora, por exemplo, a importância das indicações geográficas, né, como algo de agregação de valor para essa cadeia. E a gente vai discutir o caso do Cerrado Mineiro. Então, o Cerrado Mineiro foi a primeira denominação de origem de café no Brasil e no mundo, né? Depois do Cerrado Mineiro, a gente tem mais 3 e cada ano a gente tem outras novas DOs saindo de outras regiões produtoras de café. Fora isso, a gente também tem mais de 10 indicações geográficas aí de café no Brasil. Então isso mostra a riqueza, diversidade de sabores, de aromas, de terroirs que a gente então discute um pouquinho aí no livro, né? E conta a importância, né, do Cerrado Mineiro, que é uma linda história, uma história de perseverança desses produtores, né, de uma terra que realmente aparentemente não tinha nada a dar e hoje é responsável aí por mais de 40% da produção e também da exportação de café brasileiro, né? Então ganhando cada vez mais protagonismo do ponto de vista até do consumidor reconhecendo essa região, né? Depois a gente vai ter um capítulo para falar sobre as indústrias de café no Paraná, né? Então casos interessantes aí desse processo de beneficiamento e o processo de justamente aquisição do café, né? Isso é muito importante para as indústrias, tá? A gente conta o caso da Ilha Café, que é um caso que marca principalmente a introdução e a discussão de qualidade no país, né? Então depois da regulamentação feita, né, do café, desse setor, né, no Brasil a partir da década de 90, você tem uma busca, né, para um posicionamento do Brasil, né? E aí, o Brasil tem café de qualidade ou vai ser café commodity para o resto da vida? Então, algumas indústrias apostaram nessa descoberta e uma que de fato fez toda a diferença é a Ilha Café, né? Que lá atrás promoveu o primeiro prêmio de excelência do café, né? Hoje ele já tem até um nome de excelência e sustentabilidade do café e são mais de 25 anos realizando anualmente esse prêmio, o que então foi fomentando, né, a questão da qualidade dentro da produção, né, dentro da unidade produtiva de café. Então essa é uma história muito bacana, que conta justamente o envolvimento da indústria para o desenvolvimento desse mercado de café de qualidade. A gente também tem um caso sobre a Cochupé. A Cochupé também é uma jabuticaba nossa aí do setor, porque ela é a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, né? E hoje é também a maior exportadora de café, né? Se a gente pensar aí nesse volume que vai para diversos países, né? Então, o peso e a importância da Cochupé na história do café e hoje na modernização também, né, dessa cafeicultura, então é bacana aí esse relato, né? Então a gente caminha então para essa terceira parte do livro, onde então a gente vai discutir a questão do consumidor, né? Então o consumidor sendo visto, eu falei terceira, mas é a quarta, né? A quarta parte do livro, e quando a gente então vai lá para a ponta entender a percepção desse consumidor, por exemplo, sobre a questão da qualidade do café, né? Então a gente também tem um estudo olhando a perspectiva das cafeterias, né? Então como que as cafeterias têm explorado esse movimento do café especial aqui no Brasil, né? E a gente também tem um capítulo muito legal que vai tentar entender aí, vai discutir essa questão da percepção do jovem, né, no consumo de café. Então, esse é um estudo bem interessante e que está justamente discutindo esse lado mais moderno aí, né, dos vários tipos de consumo do café, né, que a gente
sai um pouco daquilo que a gente sempre está mais acostumado, cafezinho gratuito, café da garrafa térmica, para um consumo em cafeteria, né? Um consumo com diversos tipos de bebidas associados ao café, né? E outras coisas decorrentes aí desse consumo do café no Brasil. Então é isso, tentei aqui em pouco tempo contar um pouquinho desse livro, espero que eu tenha convencido você, mesmo que você não seja da área, a conhecer um pouquinho do livro. A gente teve a grata honra de contar com o prefácio escrito pelo Andrea Illy, né, que é a terceira geração da Illy, da torrefadora Illy Café, né, ela é uma torrefadora italiana. Ele escreveu o prefácio, então é uma alegria ter essa contribuição dele no livro. E aí, então, fica o convite para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do mundo do café, na perspectiva aí do Brasil, né, e das grandes potencialidades que o nosso café tem ainda a desenvolver. Eu acho que esse é só um primeiro livro, porque tem muita coisa bacana para ser explorada nesse setor. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo.